Vamos então continuar examinando as Escrituras, porque nela nós encontramos a mensagem de vida eterna em Cristo. Então nós já sabemos que nós fomos criados por Deus e para Deus, para servirmos a Deus, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nós somos criados por Deus, então para agradar a Deus. Porém, não é da nossa forma, não é como nós queremos fazer, como nós entendemos, mas é exatamente adorar a Deus e agradar a Deus na beleza da sua santidade, como Ele realmente é, como Ele realmente se agrada, como é a vontade de Deus. Então é por isso que Jesus vai dizer que são estas Escrituras que testificam a respeito dele, porque é Ele que nos traz esta revelação do Pai, de Deus, quem é Deus, como Deus deseja ser adorado, como que nós devemos agir para servir a Deus, para agradar a Deus. Quem nos traz realmente esta revelação é Cristo. Ele traz através do seu ensino, mas principalmente porque ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, das Escrituras, porque ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. E é através deste batismo com o Espírito Santo que nós vamos ter, então, o conhecimento de Deus, o entendimento da vontade de Deus, quem é Deus, a revelação de Deus, cumprindo todas as profecias, por exemplo, as de Ezequiel, que avisam, que nos dizem que Ele nos dará um novo coração e um novo espírito. Então, com este espírito, nós entenderemos a vontade de Deus, nós vamos ter a lei de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus escrita em nosso coração. Então, não mais somente em nossas mentes, porque a nossa mente é incapaz de realmente ter um discernimento completo, tanto de quem é Deus, quanto do que fazer para agradar a Deus, como obedecer a Deus. O homem jamais conseguiu pela sua própria mente, pelo intelecto. Então, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem morar em nós. Então, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e como devemos viver para agradar a Deus. O que fazer? Como obedecer a Deus? Como adorar a Deus? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É pelo fluir do próprio Espírito. É o Espírito que nos revela. É o Espírito que nos ensina. Então, estamos aqui examinando as Escrituras e vamos hoje continuar estudando Apocalipse capítulo 9. Vamos aqui fazer uma introdução dizendo que Deus é santo. Então, Deus criou o homem, criou a mulher, criou a natureza, criou o mundo, tudo que nele há, criou a terra, criou os céus. E nesta visão, neste entendimento que o Espírito Santo nos dá a respeito de Deus, nós vamos observar que Deus é puro, Deus é santo. Deus ama as coisas limpas, as coisas purificadas. Desta forma, em toda a criação, existe a forma da purificação de todas as coisas diante de Deus, serem limpas, serem puras, exalarem um bom perfume que agrade a Deus, que suba aos céus, o perfume da justiça, o perfume da verdade, o perfume das coisas justas, corretas, sinceras, verdadeiras. Tudo isso agrada a Deus, sobe aos céus. A justiça sobe aos céus. A porta estreita para entrar no reino de Deus é a porta da justiça. O justo agrada a Deus. Então nós temos que viver de uma forma justa, santa, agradável a Deus. O primeiro passo nós aqui mencionamos sobre como agradar a Deus é andar em justiça, andar em santidade, em pureza,
em correção, de uma forma reta, ser reto, prudente, ser alguém que ama a verdade, ama a luz, ama as coisas claras, faladas, explicadas, explícitas, as coisas reveladas, as coisas de Deus. Então Deus ama a pureza, Deus ama as coisas que não se envergonham de nada, porque falam a verdade, agem em justiça, em correção. Isso tudo agrada a Deus. Deus é assim, isso tudo agrada a Deus. Então, na criação de Deus, além de Deus estabelecer o juízo, a justiça como base do seu trono, Deus também proveu a humanidade, a terra e os céus de meios de controle da santidade. Então, para uma possibilidade do homem criado, agora mencionando o homem criado do pó da terra, da possibilidade da morte, do cheiro da morte, do mau cheiro, da contaminação, do pecado, Deus então também já criou todo um sistema de purificação, de limpeza, de correção da terra, da humanidade, do ser humano. Toda uma situação de lei, de justiça, toda uma situação preparada para um momento de juízo, de trazer as coisas para a luz, de eliminar as trevas. Então, na possibilidade da multiplicação das trevas, da iniquidade, do mal, da mentira, Deus também já criou, como está aqui em Apocalipse capítulo 9, todo um sistema de correção, um sistema de aprisionamento do mal, um sistema de limpeza dos céus, de retirada de focos de mentira, de soberba, de engano, de trevas, incluindo na terra. Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, que já existiam ali na terra. Após ser criados céus e terra, havia trevas sobre a face do abismo, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então já haviam as trevas, depois é criada a luz, Deus se agrada da luz, Deus vê que a luz é boa e diz: eu quero a luz, eu quero que andem na luz, meus filhos vão andar na luz, quem for meu vai preferir a luz, vai ter que escolher a luz, eu vou separar e vou escolher a luz. Então os escolhidos de Deus são os que amam a luz, amam a verdade, amam o amor, amam a justiça, amam as coisas boas, que dão valor às coisas que agradam a Deus. Estes são como Deus, são filhos de Deus, porque aquele que anda na luz é como Deus. Deus é luz. Aquele que anda na luz é de Deus, é nascido de Deus. Então nós temos que andar na maravilhosa luz de Deus. Então, Deus já criou todo um sistema de correção, de limpeza. Nós aqui já falamos que de tal forma Deus ama a limpeza, Deus ama a santidade, sem santificação ninguém verá Deus, que então nós entendemos que os insetos em geral na terra são os lixeiros, são os limpadores da terra. Pode ver que uma carcaça, um animal morto, um resto de alimento, algo cheirando mal, já atrai vários seres, principalmente os insetos, também alguns outros animais, algumas aves, vêm para purificar. Eles foram criados com esta finalidade. Nós os achamos animais peçonhentos, insetos perigosos, mas eles estão ali cumprindo o seu papel. Como nós lemos nos últimos estudos, desde das trevas sobre a face do abismo até Apocalipse 9, onde já começa a falar que justamente nesse abismo estão os insetos espirituais, que serão soltos no tempo, no momento certo, para purificar a terra, para exercer um juízo vindo de Deus, preparado por Deus, guardado por Deus para a purificação desta terra. E que nós, nesse contexto, nós não queremos ser atacados pelos insetos, nós não queremos estar cheirando mal.
Nós não queremos fazer parte do mal que será atacado por estes insetos limpadores, purificadores. Vem o inseto está rondando, as aves de rapina também estão rondando, os roedores estão rondando o ambiente à procura do mau cheiro para eliminar. E você, como você está vivendo? Como você está andando? Você está se purificando do mal? Você está se revestindo da luz de Cristo, do bom perfume de Cristo? Se você está se revestindo de Cristo, da vontade de Cristo, do ensinamento de Cristo, como o Messias que revela a vontade do Pai, imediatamente esses seres do mal que vêm para destruir o que cheira mal, para consumir o que está contaminando a terra, mas se você anda com Cristo, você tem um bom perfume de Cristo, eles não virão até você, eles vão fugir de você. Se você anda em santidade, se você anda em correção diante de Deus, se você anda se purificando, como diz o Apocalipse, o que é limpo, limpe-se, purifique-se cada vez mais, agrade a Deus, e o diabo fugirá de vós, que estão com o bom perfume de Cristo, exalando a santidade, o amor, a paciência, a bondade, os frutos do Espírito. Diz aqui que esses seres de Apocalipse 9 já receberam uma ordem: não toque as árvores, as coisas verdes, não toque o que está purificado, não toque o que não tem o mau cheiro do pecado na sua carne, não toque o que dá frutos para Deus, que agrada a Deus. Esse você não vai tocar. Você vai tocar o imundo, você vai tocar o que pratica a iniquidade, o que está exalando o mau cheiro da maldade, da violência, da mentira. Então são esses que serão alvos aqui desses seres. Nós vamos então continuar lendo Apocalipse capítulo 9 para melhor entendermos este contexto, onde aqui o Espírito Santo já nos falou, já está nos falando, nos revelando sobre Deus, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, e que há situações aqui na Bíblia que você vai ver esses seres atuando conforme a vontade, permissão de Deus para purificar esta terra, para exercer mesmo parte no juízo de Deus contra o mal, contra a iniquidade, contra o que cheira mal, contra a carniça, contra o cheiro do pecado e da morte. Então, esse Deus não se agrada, Deus não quer, e existe todo então esse contexto de limpeza, de purificação aqui nos últimos dias. Então, nós vamos ver aqui a partir do versículo 5 de Apocalipse 9, que diz assim: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então aqui está havendo claramente um juízo, uma penalização àqueles que não escolheram a luz, que não se purificaram, que não se lavaram, que não foram purificados pelo fogo do Espírito Santo. Então deverão primeiro ser atormentados, eles vão fugir da morte. É um tempo, é uma oportunidade, é uma penalização, mas uma penalização que dá uma oportunidade para que eles se arrependam do mal, da iniquidade, do seu mau caminho. E quem está exercendo esta penalidade são esses seres semelhantes a insetos que saem daquele abismo lá de Gênesis. Já haviam seres ali naquele momento, muitos outros foram mandados para lá e guardados, fechados com essa chave, que essa estrela que caiu do céu tem essa chave para abrir esse poço do abismo, para que esses insetos subam
para fazer uma limpeza na terra. E quem será livre? Quem tem o selo de Deus, o selo da purificação. E o inseto não é atraído pelo bom perfume, pela santidade, pelo louvor. O inseto não quer isso, ele foge, não foi programado para chegar a essa pessoa que tem o selo de Deus. Não vai tocar. Ele é programado para tocar naquele que exala o cheiro da injustiça, do pecado, da maldade, da violência, este que não tem o selo de Deus. Agora, você precisa lidar com Deus de uma forma objetiva. Deus realmente sabe o que você tem feito. Deus tem te classificado. Deus é quem tem julgado a sua vida e tem te dado selo ou não. Vem de Deus sobre a sua vida. É Deus quem dá o decreto. É de Deus que vem, então, este fogo, esta purificação, essa água viva. O Espírito de Deus nos dá, nos purifica, derrama sobre a nossa vida e nos dá o selo de Deus. É Deus quem julga, é Deus quem determina, quem recebe o seu selo. O selo diz aqui, versículo 4, diz assim: para que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esse selo de Deus é o Espírito Santo, é a purificação, é o selo da limpeza. Então, o animal, o inseto, ele é programado. Ele vai vir onde há mau cheiro e onde não há o selo da purificação do Espírito Santo. E vai ferir, este homem, essa pessoa, vai sofrer por 5 meses, como está aqui na palavra de Deus, será atormentado quem for ferido, porque eles têm um ferrão, um poder, um ferrão como tem os escorpiões da terra, que é uma dor realmente muito grande, é um tormento, é um sofrimento muito grande, aqueles que são picados pelo ferrão do escorpião. E a palavra de Deus está comparando este ser celestial caído com os escorpiões da terra. Nós já falamos aqui que os insetos são comparados aos demônios, tem essa atividade. O inseto, na prática, no dia a dia, realmente na terra, que nos atormentam, eles têm uma semelhança à ação dos demônios. Alguns animais, a forma como eles agem, a forma como eles atuam, tem semelhança com os seres celestiais. Então, há sim um reflexo das coisas do céu, criadas por Deus no céu, com as coisas criadas por Deus na terra. Até mesmo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o Filho do homem que se revelou entre nós, Jesus o Cristo, o Messias. Então, não há uma distância absoluta, uma diferença total entre os acontecimentos da terra, as manifestações de insetos, de ataques, de roedores, ou mesmo da pandemia. Não há tanta diferença, não é tão oposto, mas na verdade existem muitas semelhanças. Por exemplo, quando o Salmo 91 nos fala de mortandade, nos fala mesmo das setas que voam, nos fala mesmo de uma pandemia, de uma enfermidade que assola ao meio-dia. Então, quando a palavra de Deus vai fazer esta referência, realmente existem na terra e existem coisas semelhantes no céu, como, por exemplo, a própria palavra de Deus vai nos revelar que Jesus veio curar a todos os enfermos, os oprimidos do diabo. Então, a mulher que estava enferma com fluxo de sangue, o outro que estava ali enfermo com uma doença incurável,
ou mesmo aquele que já havia morrido e Jesus ressuscitou. Então, o mal atacando, o mal agindo, e situações semelhantes, situações, como podemos dizer, materiais, que são semelhantes a situações também espirituais. Então, essa situação aqui compara os insetos agora com a ação dos demônios. E como você vai fugir disso? Como você vai vencer? Você vai vencer, você vai lutar. Ele vai atacar, ele vai estar aí como um leão, né? Na figura, veja bem, na semelhança do leão, que fica ao derredor, que fica devagar, como quem não quer nada, mas ele está pronto e desejoso de devorar alguém, procurando a quem possa tragar. Assim como este leão, que dizem, um leão velho, ainda mais aparentemente devagar e manso, mas ele quer tragar, ele precisa agir dessa forma. Então o diabo, nessa figura, é comparado ao rugido também de um leão que procura quem se dispersar. E você precisa o quê? Você precisa estar em oração, em santificação, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, de tal maneira que ele vai passar por você e não vai te ferir, como o anjo destruidor passou ali no Egito e não pôde ferir a casa do israelita, que tinha a marca do sangue, a marca da purificação na sua porta, na sua janela. E venceram, e você precisa vencer pelo sangue do Cordeiro, você precisa vencer pela unção do Espírito Santo na sua vida. Você vai lutar e você vai vencer esta batalha espiritual. Deus vai te ajudar, Deus vai estar te dando aqui a palavra, a revelação, a unção. Você vai buscar, você vai receber, você será purificado, santificado, revestido da glória de Deus, da presença do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e você vai vencer o diabo, você vai vencer todo o mal, você vai vencer estes demônios que estão tentando atacar você e querem destruir a sua vida, mas você é mais do que vencedor em Cristo, na sua palavra, na sua revelação, no seu batismo com o Espírito Santo. Você vai receber do céu, você vai se aproximar de Deus e você vencerá. Você será mais um vencedor em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, abençoando toda a sua família, em nome de Jesus, o Cristo.